Empresário encontra sua empregada doméstica careca, ninando seu bebê. E o que ele descobre muda tudo para sempre. A criança que nunca tinha sorrido agora brinca feliz com a peruca loira enquanto ela chora em silêncio. O que acontece depois revela um segredo devastador e uma obsessão mortal que ninguém esperava. Antes de continuar com esta história emocionante, gostaria de pedir para você dar um like neste vídeo e se inscrever no nosso canal. Assim você nos ajuda a continuar trazendo histórias incríveis como esta. Não se esqueça também de comentar de qual cidade você está assistindo. É uma alegria saber que nossas histórias chegam a tantos lugares diferentes. O silêncio da madrugada na mansão de pedra em Gramado foi quebrado por um som que Arthur Becker não ouvia há 6 meses. Uma risada. Não qualquer risada, mas a de seu filho Bernardo, que desde o nascimento e o falecimento de sua esposa durante o parto, nunca tinha demonstrado nada além de choro e inquietação. Confuso e intrigado, Arthur seguiu o som pelo corredor, os pés descalços deslizando pelo piso frio de madeira de lei. A porta do quarto de Bernardo estava entreaberta, uma fresta de luz escapando para o corredor. Foi quando viu a cena que mudaria sua vida para sempre. Clara, a empregada doméstica contratada 3 meses atrás, ninava seu filho com uma cantiga suave. Bernardo, pela primeira vez, sorria e brincava alegremente. Mas não foi isso que paralisou Arthur. Clara estava sem a peruca loira que sempre usava, completamente careca. E Bernardo brincava com os fios dourados da peruca entre seus dedinhos rechonchudos. Isso mesmo, pequeno, sussurrava Clara, sem perceber a presença de Arthur. Você e eu, nós dois perdemos algo precioso. Mas estamos aqui, não é? Continuamos. O coração de Arthur apertou no peito. 6 meses de noites sem dormir, de consultas com especialistas, de remédios para a cólica e de desespero ao ver seu filho definhar sem nunca demonstrar alegria. E agora, ali estava ele, rindo nos braços desta mulher que aparentemente guardava seus próprios segredos. Sr. Becker. A voz de Ingrid, a enfermeira contratada especificamente para cuidar de Bernardo, cortou o momento. Arthur se virou, encontrando-a parada no corredor, vestida em seu uniforme impecável apesar do horário. Os saltos baixos de seus sapatos clicaram contra o assoalho enquanto se aproximava. Está tudo bem? São 3 da manhã. Clara, ao ouvir as vozes, colocou rapidamente a peruca, mas já era tarde demais. Quando Arthur voltou a olhar para o quarto, viu o pânico nos olhos da empregada enquanto tentava ajustar os fios loiros artificiais. Senhor, eu sinto muito, gaguejou Clara, enquanto Bernardo, sentindo a tensão, começava a inquietar-se em seus braços. Ele estava chorando e eu só queria ajudar. Deveria estar descansando, Sr. Becker, interrompeu Ingrid, entrando no quarto e tomando Bernardo dos braços de Clara, com movimentos precisos, porém frios. E você, Clara, sabe muito bem que não faz parte das suas funções cuidar de Bernardo durante a noite. Para isso estou eu aqui. O bebê, que momentos antes ria, agora começava a chorar com o desespero habitual que partia o coração de Arthur todas as noites. Não, espere, disse Arthur, finalmente encontrando sua voz. Bernardo estava rindo. Ingrid olhou para ele com uma mistura de condescendência e preocupação profissional. Senhor, com todo respeito, deve ter sido sua imaginação. Bernardo tem cólicas noturnas, é normal que faça diferentes sons. Mas Arthur sabia o que tinha visto e ouvido. Olhou para Clara, que mantinha a cabeça baixa, claramente envergonhada por ter sido descoberta sem sua peruca. Clara, podemos conversar no meu escritório. Agora, por favor. A mulher assentiu, lançando um último olhar anelante para Bernardo, que continuava chorando nos braços de Ingrid. O escritório de Arthur cheirava a livros antigos e ao leve aroma de vinho que impregnava a madeira escura. Clara permaneceu de pé, mãos entrelaçadas na frente do avental, como uma criança esperando uma repreensão. Por favor, sente-se, ele indicou, apontando para uma das poltronas de couro. Ela obedeceu, mantendo o olhar fixo no intrincado padrão do tapete persa. Clara, o que vi hoje à noite... Peço desculpas, senhor, ela interrompeu, sua voz quase inaudível.
Sei que não devia ter entrado no quarto do menino sem autorização. Não vai acontecer novamente. Arthur a observou cuidadosamente. Sob a luz do abajur, podia ver que a peruca não estava perfeitamente alinhada. Um detalhe que nunca havia notado antes. Não se trata disso, disse finalmente. Vi Bernardo rir, pela primeira vez desde que nasceu, e quero saber como você conseguiu isso. Clara levantou o olhar surpresa. Seus olhos enormes e expressivos refletiam uma mistura de alívio e apreensão. Eu não fiz nada de especial, senhor. Só converso com ele, canto as cantigas que minha avó alemã cantava quando eu era pequena em Nova Petrópolis. E suas mãos se moveram instintivamente para sua cabeça. Mostrei a ele que às vezes perdemos coisas, mas seguimos em frente. Seu cabelo, disse Arthur suavemente. Posso perguntar o que aconteceu? Clara respirou fundo. Era o momento que temera desde que solicitou o emprego na mansão Becker. Câncer, senhor, leucemia. Os médicos dizem que estou em remissão, que provavelmente estou curada, mas suas mãos tremiam ligeiramente. O tratamento me deixou assim, e também tirou minha possibilidade de ter filhos próprios algum dia. Arthur sentiu o ar ficar denso. Lembrou-se das palavras que ouvira através da porta. Você e eu, nós dois, perdemos algo precioso. Por que não mencionou isso quando a contratei? Porque ninguém contrata uma empregada com histórico de câncer, senhor. Respondeu com uma honestidade que o desarmou. Eu precisava do trabalho. E depois conheci Bernardo e seus olhos se iluminaram. Senti que podia ajudá-lo. Que podíamos nos ajudar mutuamente. Naquele momento, o choro de Bernardo intensificou-se, chegando até eles através das grossas paredes da mansão. Um som que havia sido a trilha sonora da vida de Arthur durante 6 dolorosos meses. Vá até ele, disse impulsivamente. Por favor. Clara pareceu hesitar. Mas a senhorita Ingrid... Eu me entendo com Ingrid. Vá. Enquanto havia sair apressadamente, Arthur sentiu uma estranha mistura de esperança e receio. Teria encontrado finalmente alguém que poderia conectar-se com seu filho? Ou estava depositando muita fé em uma coincidência? O que ele não sabia era que aquela noite marcava o início de uma batalha que testaria sua capacidade de reconhecer o amor verdadeiro e a lealdade, em um mundo onde aparências e mentiras frequentemente se entrelaçavam de maneiras devastadoras. O amanhecer em Gramado trouxe consigo uma calma incomum. Pela primeira vez em meses, Arthur havia dormido profundamente, sem ser acordado pelo choro inconsolável de Bernardo. Levantou-se lentamente, ouvindo os sons da casa ganhando vida. O tilintar de panelas na cozinha, o suave murmúrio de vozes e algo mais. Um gorjeio infantil, alegre e despreocupado. Vestiu-se apressadamente e seguiu aquele som até a cozinha, onde encontrou Clara com sua peruca loira perfeitamente ajustada, preparando o café da manhã, enquanto cantarolava uma suave melodia alemã. Bernardo estava sentado em sua cadeirinha, batendo alegremente uma colher contra a bandeja de plástico. Bom dia, cumprimentou Arthur, observando a cena com uma mistura de espanto e gratidão. Senhor Becker. Clara se sobressaltou, quase derramando o chocolate quente que estava servindo. Não o ouvi chegar. O café da manhã estará pronto em alguns minutos. Não se preocupe, respondeu, aproximando-se de Bernardo, que, surpreendentemente, ofereceu-lhe um pequeno sorriso. Arthur sentiu seu coração expandir. Parece que alguém acordou de bom humor hoje. Ele tem estado assim a manhã toda, comentou Clara com um sorriso tímido. Dei sua mamadeira às 6 e depois brincamos um pouco. Espero que não se importe que eu o tenha alimentado. Pelo contrário, respondeu Arthur, acariciando a bochecha do filho. É a primeira vez que o vejo tão tranquilo durante o café da manhã. Bom dia. A voz cortante de Ingrid interrompeu o momento. Ela estava parada na entrada da cozinha, com seu uniforme de enfermeira impecavelmente passado e uma expressão indecifrável. Vejo que começaram a rotina sem mim. O menino acordou cedo, explicou Clara, voltando rapidamente às suas tarefas culinárias. Não quis incomodá-la. Alimentar e cuidar de Bernardo é precisamente minha função, Clara, respondeu Ingrid, com um sorriso tenso enquanto se aproximava para examinar o bebê.
Lembre-se que você está aqui para cuidar da limpeza e da cozinha. Arthur notou como a atmosfera na cozinha mudou instantaneamente, tornando-se densa e carregada de tensão. Bernardo também percebeu, porque seu sorriso desapareceu e ele começou a inquietar-se. Ingrid, interveio Arthur. Bernardo parece estar muito confortável assim. Talvez pudéssemos ser um pouco mais flexíveis com as rotinas, se isso o ajuda a ficar mais tranquilo. A enfermeira olhou para ele com uma expressão que misturava surpresa e desaprovação profissional. Sr. Becker, com todo respeito, consistência é fundamental para o desenvolvimento infantil, especialmente num caso como o de Bernardo. Mudanças arbitrárias em sua rotina só gerarão mais ansiedade a longo prazo. Antes que Arthur pudesse responder, a campainha da porta principal ressoou por toda a casa. Deve ser Dona Gertrude, disse Clara, mexendo cuidadosamente numa panela de mingau de aveia. Mencionou ontem que viria cedo. A menção de sua sogra fez Arthur suspirar internamente. Gertrude Schmidt, a mãe de Hannelore, era uma mulher de convicções firmes e opiniões ainda mais firmes. Desde o falecimento de sua filha, tinha intensificado suas visitas, aparecendo quase diariamente com novos conselhos, remédios tradicionais e, claro, críticas veladas sobre a forma como Arthur estava criando seu neto. Vou atender, disse, grato pela desculpa para escapar da tensão na cozinha. Dona Gertrude estava à porta, ereta e digna como sempre, com seu cabelo grisalho preso num coque perfeito e uma sacola que, Arthur sabia, estaria cheia de ervas medicinais e receitas caseiras que trouxera da Alemanha décadas atrás. Arthur, cumprimentou ela, beijando-o formalmente na bochecha. Você parece menos abatido hoje. Finalmente contratou um bom médico para meu neto? Bom dia, Dona Gertrude, respondeu ele, conduzindo-a para dentro da casa. Bernardo está surpreendentemente bem esta manhã. De fato, tem sorrido. Gertrude parou abruptamente, olhando-o com incredulidade. Sorrindo? Meu Bernardo? Sim, e acho que devemos agradecer a Clara por isso. A moça nova? A da peruca estranha? Perguntou Gertrude, retomando seu caminho para a cozinha. Sempre disse que aquele cabelo não era real. Ninguém tem um loiro tão perfeito sem raízes, nem mesmo nós, descendentes de alemães. Ao entrarem na cozinha, encontraram Ingrid tentando alimentar Bernardo, que resistia, virando a cabeça e começando a chorar. Clara observava a cena do fogão, visivelmente tensa. Meu Kleiner Engel, exclamou Gertrude, deixando sua bolsa sobre a mesa e aproximando-se do bebê. O que estão fazendo com meu neto? Apenas seu desjejum habitual, Sra. Schmidt, respondeu Ingrid com tom profissional. Ele está um pouco irritadiço esta manhã. Não estava irritadiço há 5 minutos, murmurou Arthur, alto o suficiente para que todos ouvissem. Gertrude olhou alternadamente para Arthur, Ingrid e Clara, avaliando a situação com olhos afiados que não haviam perdido sua perspicácia apesar de seus 68 anos. Você, disse finalmente apontando para Clara, venha aqui e pegue o menino. Clara olhou nervosamente para Arthur, que assentiu. Ela se aproximou e, diante da evidente irritação de Ingrid, tomou Bernardo em seus braços. O efeito foi imediato. O choro cessou e o pequeno recostou-se contra o ombro de Clara com um suspiro de alívio. Interessante, murmurou Gertrude, observando atentamente a jovem. Muito interessante. Senhora Schmidt, interveio Ingrid, entendo sua preocupação, mas devo insistir que Clara não tem a formação necessária para... Menina, interrompeu Gertrude com autoridade. Criei 5 filhos e 14 netos nas montanhas da Baviera antes de vir para o Brasil. Reconheço quando um bebê está confortável com alguém. E meu Bernardo claramente prefere esta moça. Arthur sentiu uma estranha mistura de alívio e apreensão. Por um lado, a confirmação de que não tinha imaginado a conexão entre Clara e Bernardo. Por outro, a certeza de que esta descoberta alteraria o delicado equilíbrio que tinha estabelecido em seu lar desde a partida de Hannelore. Clara, disse, tomando uma decisão impulsiva, a partir de hoje você também vai ajudar com Bernardo. Mas, Sr. Becker, protestou Ingrid, seu rosto enrubescendo ligeiramente, isso vai contra todos os acordos que fizemos quando me contratou.
Sou uma profissional certificada, enquanto Clara é simplesmente uma pessoa com quem meu filho se sente seguro, completou Arthur firmemente. Ingrid, você continuará sendo a enfermeira principal, mas quero que Clara participe mais nos cuidados diários com Bernardo. A tensão na cozinha era quase palpável. Ingrid apertou os lábios numa linha fina, enquanto Clara baixava o olhar, acariciando suavemente as costas de Bernardo. Como o senhor quiser, respondeu finalmente Ingrid, com um sorriso que não alcançou seus olhos. Afinal, o senhor é quem toma as decisões aqui. Gertrude observava a troca com atenção. Seus olhos perspicazes não perdiam nenhum detalhe. Arthur, disse após um momento, precisamos conversar em particular. Minutos depois, no escritório, Gertrude fechou a porta e virou-se para seu genro com expressão grave. Essa enfermeira não me agrada, declarou sem rodeios. Tem algo no olhar dela que me lembra as raposas que rondavam nosso galinheiro na Baviera. Arthur suspirou. Dona Gertrude, Ingrid tem excelentes referências e tem sido muito profissional até agora. Referências em papel não dizem nada sobre a alma de uma pessoa, respondeu a idosa, tirando de sua bolsa um pequeno atado de ervas. Coloque isto embaixo do berço de Bernardo. É arruda misturada com ervas alpinas que trouxe da minha última visita à Alemanha. Proteção. Arthur pegou o atado mais por cortesia que por convicção. Embora respeitasse as tradições que Gertrude mantinha vivas, nunca tinha compartilhado sua fé em amuletos e ervas mágicas. E essa moça, Clara, continuou Gertrude, acomodando-se numa poltrona. Há algo especial nela. Algo que Bernardo reconhece. Ontem à noite descobri que ela usa peruca, confessou Arthur, sentindo um estranho alívio ao compartilhar este segredo. Teve câncer. Está em remissão, mas o tratamento a deixou careca e tirou a possibilidade de ter filhos. Os olhos de Gertrude suavizaram-se. Ah, isso explica muita coisa. Uma mulher que encarou a morte de frente tem uma sabedoria que outros não possuem. E uma criança que perdeu a mãe pode reconhecer esse tipo de perda nos outros. Arthur nunca tinha pensado assim, mas as palavras de Gertrude ressoaram profundamente nele. Acha que Bernardo, de alguma forma, sente que Clara compreende sua perda? Os bebês têm olhos no coração, Arthur. Sentem coisas que nós, com nossas mentes adultas complicadas, esquecemos como perceber. Gertrude levantou-se, ajustando seu chale com movimentos precisos. Mas tenha cuidado. Você alterou a ordem em sua casa esta manhã e algumas pessoas não reagem bem quando seu território é ameaçado. Com essas palavras enigmáticas, Gertrude deu por encerrada a conversa, deixando Arthur com uma sensação de inquietude que não conseguia definir completamente. O que ele não sabia era que, naquele preciso momento, Ingrid Weber observava do corredor Clara cantarolando suavemente para Bernardo, e a expressão em seu rosto teria confirmado todos os temores de Dona Gertrude. O segundo mês após aquela descoberta na madrugada trouxe mudanças sutis mais profundas à mansão Becker. Arthur havia reorganizado as responsabilidades domésticas, permitindo que Clara participasse ativamente nos cuidados com Bernardo, enquanto Ingrid mantinha seu papel de enfermeira principal, encarregada dos controles médicos e da alimentação especializada que o pediatra havia prescrito. O mais surpreendente era a transformação de Bernardo. O bebê que havia chorado incessantemente durante seus primeiros 6 meses de vida, agora sorria, gorjeava e até mesmo dormia por períodos mais longos. O pediatra, espantado com a mudança, havia reduzido a dose dos medicamentos para cólica e ansiedade infantil. Entretanto, sob esta aparente calma, as tensões cresciam silenciosamente. Arthur percebeu isso uma tarde enquanto trabalhava em seu escritório. As vozes elevadas vindas do quarto de Bernardo o alertaram. Quando se aproximou, pôde ouvir claramente a discussão. Não é seu lugar decidir quando ele deve tomar seu remédio, dizia Ingrid, sua voz controlada, mas evidentemente irritada. Sou eu quem tem a responsabilidade médica aqui. Só disse que talvez ele não precise hoje, respondeu Clara com um tom conciliador. Tem estado tranquilo a manhã toda, sem sinais de cólica, e o Dr. Müller mencionou que poderíamos reduzir. Agora também é médica? Interrompeu Ingrid. Ou acredita que suas cantigas alemãs e seus contos folclóricos são melhores que tratamentos profissionais?
Arthur decidiu intervir antes que a situação escalasse. Ao abrir a porta, encontrou Ingrid segurando um frasco de remédio, enquanto Clara tinha Bernardo nos braços protetoramente. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, tentando manter um tom neutro. Ambas as mulheres se sobressaltaram. "Senhor Becker", Ingrid compôs-se rapidamente, adotando sua atitude profissional. Estava explicando a Clara a importância de manter o regime médico de Bernardo, independentemente de como ele se sinta num determinado momento. "Eu só sugeri", começou Clara, mas parou quando Bernardo agitou-se em seus braços, sensível à tensão no ambiente. Arthur observou seu filho, tranquilo apesar da discussão que ocorria ao seu redor. "O que diz exatamente a prescrição do Dr. Müller? O remédio é obrigatório ou conforme necessário?" Ingrid hesitou brevemente. "É conforme necessário, senhor. Mas na minha experiência profissional é melhor manter uma rotina consistente." Arthur assentiu, considerando a situação. "Aprecio seu profissionalismo, Ingrid, mas se Bernardo está tranquilo e o medicamento é opcional, prefiro não administrá-lo hoje. Vamos ver como ele evolui." A enfermeira apertou o frasco em sua mão, mas manteve sua compostura. "Como o senhor diga, senhor. Só espero que não tenhamos uma noite difícil por causa desta decisão." Quando Ingrid saiu do quarto, Arthur notou que Clara soltava um suspiro de alívio. "Obrigada, senhor", disse em voz baixa. "Sei que não é meu lugar questionar seus métodos, mas você notou que Bernardo está melhor sem tanta medicação", completou ele, aproximando-se para acariciar a cabeça do filho. "Eu também notei. O que exatamente você faz com ele quando está inquieto?" Clara sorriu, um gesto que transformava completamente seu rosto. "Canto para ele, conto histórias sobre as montanhas onde minha família tem origens. Faço massagens suaves na barriguinha com um pouco de óleo de camomila que Dona Gertrude me ensinou a preparar. Remédios tradicionais", murmurou Arthur, lembrando como sua própria mãe costumava tratá-lo quando adoecia em criança. Hannelore também acreditava neles, embora eu sempre tenha sido mais cético. Um silêncio confortável estabeleceu-se entre eles, enquanto Bernardo brincava com um botão do uniforme de Clara. "Sr. Becker", disse ela finalmente, "há algo que preciso lhe dizer." O tom sério de sua voz o alarmou. "O que foi?" "Esta manhã, enquanto limpava a sala de jantar, encontrei isto sobre a mesa." Clara enfiou a mão no bolso de seu avental e extraiu uma folha dobrada, entregando-a com expressão preocupada. Arthur abriu-a e sentiu seu estômago contrair-se. Era um relatório médico, aparentemente do Hospital de Caridade de Porto Alegre, detalhando complicações recentes em um paciente com leucemia recorrente. O nome do paciente havia sido riscado, mas as datas eram recentes. "O que é isto?" perguntou, embora já suspeitasse da resposta. "Alguém quer que o senhor acredite que meu câncer voltou", respondeu Clara, sua voz firme apesar do tremor em suas mãos. "Mas é falso, senhor. Tive minha última avaliação há apenas um mês, no Hospital Moinhos de Vento. Estou em remissão completa." Arthur estudou o documento mais atentamente. Tinha o timbre oficial do hospital e parecia autêntico, mas algo não se encaixava. "Tem provas do seu último exame médico?" "Sim, senhor. Posso trazer os documentos amanhã mesmo." Arthur dobrou o papel e guardou-o em seu bolso. "Faça isso, por favor. E Clara, tem alguma ideia de quem poderia ter deixado isto?" A jovem baixou o olhar para Bernardo, que agora dormia pacificamente em seus braços. "Não quero fazer acusações sem provas, senhor." "Entendo", respondeu ele, embora ambos soubessem que a suspeita pairava no ar, não expressa, mas claramente dirigida a uma única pessoa. Naquela noite, depois de verificar que Bernardo dormia profundamente em seu berço, Arthur dirigiu-se ao seu quarto com a mente inquieta. O documento encontrado por Clara o perturbava profundamente. Quem se daria ao trabalho de falsificar informações médicas? E com que propósito? Enquanto se preparava para dormir, um ruído sutil chamou sua atenção. Passos silenciosos no corredor, seguidos pelo suave clique de uma porta se abrindo. Intrigado, espiou cautelosamente. A porta de seu escritório estava entreaberta e uma luz tênue filtrava-se do interior. Arthur aproximou-se em silêncio e, através da fresta,
viu Ingrid examinando meticulosamente as gavetas de sua escrivaninha. O choque inicial rapidamente deu lugar à indignação. Estava prestes a confrontá-la, quando a enfermeira tirou um molho de chaves de seu bolso e abriu a gaveta inferior, onde Arthur guardava documentos pessoais importantes, incluindo seu testamento e os documentos bancários relacionados ao fundo fiduciário que havia estabelecido para Bernardo. Observou-a fotografar com seu celular vários documentos antes de colocá-los cuidadosamente de volta em seu lugar original. A precisão de seus movimentos sugeria que não era a primeira vez que realizava esta invasão. Arthur retirou-se silenciosamente para seu quarto, sua mente agora um turbilhão de perguntas e suspeitas. As advertências de Dona Gertrude sobre Ingrid ecoavam em sua cabeça com nova urgência. O que a enfermeira estava procurando? O que pretendia fazer com essa informação? E o mais inquietante, haveria alguma conexão entre seu comportamento e o falso relatório médico sobre Clara? Naquela noite, enquanto a mansão dormia sob o céu estrelado de Gramado, Arthur tomou uma decisão. Na primeira hora da manhã, ligaria para Klaus Schneider, seu advogado e amigo de confiança. Era hora de investigar mais a fundo Ingrid Weber. O que ele não sabia era que esta seria apenas a primeira de muitas descobertas perturbadoras que testariam não só seu julgamento, mas sua própria capacidade de proteger as pessoas que começava a valorizar em sua vida. À medida que avançava o terceiro mês desde a descoberta no quarto de Bernardo, a tensão na mansão Becker tornava-se cada vez mais palpável. Arthur havia contratado discretamente um investigador privado, recomendado por seu advogado, para indagar sobre o passado de Ingrid, enquanto tentava manter uma aparência de normalidade na casa. A enfermeira, aparentemente alheia às suspeitas de Arthur, continuava com suas funções com eficiência profissional, embora sua atitude para com Clara tivesse se tornado cada vez mais hostil, mal disfarçada sob uma camada de cortesia forçada. Numa manhã particularmente tensa, enquanto tomavam café na varanda, aproveitando a vista deslumbrante das montanhas da Serra Gaúcha, o telefone de Arthur tocou. Era Klaus, seu advogado. "Com licença", disse, levantando-se da mesa onde Clara alimentava alegremente Bernardo com pequenos pedaços de Apfelstrudel. Ingrid observava a cena com um sorriso tenso, tomando notas numa caderneta que sempre carregava consigo. Uma vez em seu escritório, Arthur fechou a porta. "O que tem para mim, Klaus?" "Informações interessantes, meu amigo", respondeu a voz do outro lado da linha. "Nosso investigador encontrou algumas inconsistências no histórico profissional da senhorita Weber." "Que tipo de inconsistências?" "Para começar, as referências de seus empregos anteriores não coincidem completamente com o que ela afirma em seu currículo. Diz ter trabalhado 5 anos na Clínica São Lucas, em Novo Hamburgo, mas só há registros de 3 anos, e há um período de quase 1 ano que não está documentado em absoluto." Arthur franziu o senho. "Algo sobre suas credenciais profissionais. Seu diploma de enfermagem é legítimo, isso verificamos, mas há algo mais inquietante. Encontramos 2 famílias anteriores que a empregaram como enfermeira particular. Ambas as famílias tinham situações similares à sua. Pais solteiros ou viúvos com filhos pequenos." Um calafrio percorreu a espinha de Arthur. "E o que aconteceu nesses casos?" Houve uma pausa do outro lado da linha. "No primeiro caso, foi demitida depois de 8 meses por comportamento inadequado, embora a família não tenha dado detalhes específicos. No segundo caso, a situação é mais nebulosa. A enfermeira que os atendia antes dela foi acusada de negligência com base em evidências fornecidas por Ingrid. Quando essa enfermeira foi demitida, Ingrid assumiu seu lugar." "Meu Deus", murmurou Arthur, conectando os pontos. "Klaus, acha que poderíamos falar diretamente com essas famílias?" "Estamos tentando contatá-los, mas são bastante reservados, especialmente a segunda família, os Zimmermann. Tem um acordo de confidencialidade com alguém, embora não esteja claro com quem." "Continue tentando", insistiu Arthur. "Preciso saber o que estamos enfrentando aqui." Depois de desligar, Arthur permaneceu sentado em seu escritório, assimilando a informação. Suas suspeitas sobre Ingrid pareciam cada vez mais fundamentadas, mas ainda não tinha provas concretas de malícia. Apenas comportamentos estranhos e inconsistências em seu histórico.
Seus pensamentos foram interrompidos por uma suave batida na porta. Entre, disse, esperando ver Clara com alguma consulta sobre a casa. Para sua surpresa, foi Ingrid quem entrou, com uma expressão de preocupação profissional perfeitamente calculada. Sr. Becker, desculpe a interrupção, mas há algo que acho que o senhor deveria saber. Arthur tensionou-se, mantendo seu rosto neutro. Do que se trata, Ingrid? A enfermeira fechou a porta e aproximou-se da escrivaninha, tirando um telefone celular de seu bolso. Esta manhã, enquanto supervisionava a limpeza do quarto de Bernardo, notei algo perturbador. Deslizou o dedo pela tela e mostrou a Arthur uma fotografia. Era Clara, sem sua peruca, segurando Bernardo enquanto lhe cantava. A imagem teria sido comovente se não fosse pelo ângulo furtivo de que foi tirada, claramente sem o conhecimento de Clara. Está me mostrando uma foto que tirou escondida? Perguntou Arthur, sem se preocupar em ocultar sua irritação. Entendo seu desconforto, senhor, mas minha preocupação é puramente profissional, respondeu ela com suavidade estudada. Clara está expondo Bernardo a possíveis infecções ao permitir que ele toque em seu couro cabeludo. Pacientes com câncer, mesmo em remissão, podem ter sistemas imunológicos comprometidos. Arthur a encarou fixamente. Pelo que me lembro, você acabou de dizer que Clara está completamente recuperada quando falamos sobre sua capacidade para trabalhar aqui. Ingrid não se perturbou. Uma coisa é a limpeza geral da casa e outra muito diferente é o contato próximo com um bebê. Além disso, estou preocupada com o aspecto psicológico. É apropriado que Bernardo forme um vínculo tão forte com alguém que poderia, fez uma pausa estratégica, não estar conosco a longo prazo? A insinuação era clara, e Arthur sentiu que sua paciência se esgotava. Está sugerindo que Clara poderia falecer em breve, Ingrid? Só digo que a recaída em casos de leucemia é uma possibilidade real, senhor, respondeu, mantendo seu tom profissional. E dada a situação especial de Bernardo, tendo já perdido sua mãe, expô-lo a outro possível abandono. Poderia ser psicologicamente devastador. Arthur levantou-se lentamente de sua cadeira, sentindo uma calma perigosa apoderar-se dele. Ingrid, agradeço sua preocupação profissional, mas pediria que no futuro não tirasse fotografias de meus funcionários sem seu consentimento. Quanto à saúde de Clara, vi seus relatórios médicos mais recentes. Ela está perfeitamente saudável. O sorriso de Ingrid tensionou-se quase imperceptivelmente. É claro, senhor. Apenas cumpro o meu dever de informá-lo sobre qualquer situação que considere potencialmente arriscada para Bernardo. Quando a enfermeira se retirou, Arthur permaneceu de pé junto à sua escrivaninha, avaliando suas opções. A conversa com Klaus e esta nova tática de Ingrid confirmavam suas suspeitas, mas ainda não tinha provas suficientes para tomar medidas drásticas. Decidiu que era momento de falar diretamente com Clara, de coração para coração, sem as formalidades que habitualmente mantinham entre empregador e empregada. Encontrou-a no Jardim dos Fundos, estendendo roupas enquanto cantarolava suavemente. Arthur sempre se maravilhava com como ela realizava até as tarefas mais mundanas com uma espécie de graça tranquila. Clara, podemos conversar um momento? Ela virou-se surpresa. Claro, Sr. Becker. Aconteceu algo com Bernardo? Não, não é isso. Tranquilizou-a, indicando que se sentassem num banco sob um pinheiro araucária que dominava o jardim. Quero falar com você sobre Ingrid. A expressão de Clara tornou-se cautelosa imediatamente. Notei a tensão entre vocês, continuou Arthur. E cada vez tenho mais razões para acreditar que não é simplesmente uma questão de personalidades incompatíveis. Clara permaneceu em silêncio, suas mãos brincando nervosamente com a borda de seu avental. Preciso que seja completamente honesta comigo, Clara. Ingrid fez ou disse algo específico que a tenha feito sentir-se ameaçada ou desconfortável. A jovem levantou o olhar, e Arthur pôde ver o conflito em seus olhos. Não quero causar problemas, senhor. Este trabalho significa muito para mim. Eu sei, respondeu ele suavemente. E exatamente por isso preciso saber o que está realmente acontecendo em minha casa. Confie em mim, por favor. Clara respirou fundo, como reunindo coragem. No início foram coisas pequenas. Comentários sobre minha peruca, insinuações sobre minha saúde.
Depois começou a corrigir constantemente minha forma de interagir com Bernardo, mesmo quando ele respondia positivamente aos meus cuidados. E recentemente, pressionou Arthur gentilmente. Há 3 dias encontrei meus medicamentos de manutenção revirados na gaveta do meu quarto. Tenho certeza de que os havia deixado organizados por horário, como sempre. E esta manhã, quando fui à cozinha cedo, a ouvi falando ao telefone. O que ela dizia? Estava falando baixo, mas claramente ouvi meu nome. E algo sobre garantir que entenda seu lugar. Quando notou minha presença, desligou imediatamente. Arthur assentiu lentamente, processando esta informação. Clara, a partir de agora, quero que documente qualquer incidente estranho, por menor que seja. E se alguma vez se sentir insegura ou ameaçada, venha diretamente a mim, entendido? Sim, senhor. Mas... hesitou um momento. E quanto a Bernardo? Tenho medo que ela possa... não sei... fazer algo que o afete para me prejudicar. A preocupação era legítima e coincidia com os próprios temores de Arthur. Vou instalar câmeras de segurança nas áreas comuns da casa e no quarto de Bernardo. Não conte a ninguém sobre isso por enquanto. Quando Clara se retirou para continuar com suas tarefas, Arthur permaneceu sentado sob o pinheiro, observando como as delicadas agulhas projetavam sombras dançantes sobre o gramado bem cuidado. Lembrou-se das histórias que Hannelore costumava contar sobre as florestas de sua Alemanha natal e como as árvores eram consideradas guardiãs dos lares e protetoras das crianças. Se você estivesse aqui, Hannelore, murmurou para si mesmo, saberia exatamente o que fazer. Mas Hannelore não estava, e ele teria que navegar sozinho por essas águas turbulentas, protegendo seu filho e a mulher, que, contra todas as probabilidades, havia trazido alguma luz às suas vidas após meses de escuridão. O que Arthur não sabia era que naquela mesma tarde, enquanto ele coordenava discretamente a instalação das câmeras de segurança, Ingrid Weber fazia uma ligação crucial que aceleraria dramaticamente os eventos dos próximos dias, desencadeando uma série de crises que testariam os limites de sua determinação e coragem. O 4º mês trouxe consigo uma aparente calma à mansão Becker. As câmeras de segurança haviam sido instaladas discretamente, e Arthur revisava as gravações todas as noites, buscando qualquer comportamento suspeito por parte de Ingrid. Até agora, a enfermeira tinha sido extremamente cautelosa, mantendo uma fachada de profissionalismo impecável, embora Arthur pudesse sentir a crescente hostilidade que mal disfarçava em relação a Clara. Numa manhã de sábado, enquanto desfrutavam de um café da manhã tranquilo no jardim, uma rotina que se tornara preciosa para Arthur, vendo Bernardo rir e brincar com Clara, a campainha da porta interrompeu a paz. Ingrid, que observava a cena com um sorriso tenso à distância, apressou-se em atender. Minutos depois, retornou acompanhada por 2 pessoas com expressão séria. Um homem de meia-idade com terno formal e uma mulher jovem com uma pasta nas mãos. Sr. Becker, disse Ingrid com uma voz excessivamente solícita. Estes senhores são do Conselho Tutelar. Solicitam falar com o senhor. Arthur sentiu o sangue gelar. Levantou-se lentamente, instintivamente, colocando-se entre os recém-chegados e Bernardo, que continuava feliz nos braços de Clara. Bom dia, cumprimentou mantendo a compostura. Em que posso ajudá-los? Sr. Becker, sou o conselheiro Fischer do Conselho Tutelar, apresentou-se o homem estendendo um cartão oficial. Recebemos uma denúncia anônima sobre possíveis condições de risco para seu filho menor, Bernardo Becker Schmidt. Condições de risco? Repetiu Arthur, sentindo uma mistura de indignação e alarme. Meu filho está perfeitamente bem cuidado e protegido. A mulher jovem deu um passo à frente. Sr. Becker, sou a assistente social Krause. Entendemos sua preocupação, mas somos obrigados a investigar todas as denúncias que recebemos. A informação que nos foi fornecida sugere que o senhor poderia estar expondo seu filho a situações potencialmente perigosas para seu desenvolvimento físico e emocional. Arthur notou pelo canto do olho como Ingrid observava a cena com expressão de preocupação profissional. Mas havia algo mais em seu olhar. Uma satisfação mal disfarçada que confirmou suas suspeitas sobre a origem da denúncia. Naturalmente entendo seu dever, respondeu Arthur com calma forçada.
Poderiam especificar exatamente quais são essas supostas situações perigosas? O conselheiro Fisher consultou um documento em sua pasta. Segundo a denúncia, o senhor permitiu que uma empregada doméstica sem formação médica e com uma condição de saúde potencialmente contagiosa assumisse responsabilidades de cuidado infantil para as quais não está qualificada, ignorando o conselho de profissionais contratados especificamente para o bem-estar do menor. Clara, que tinha estado ouvindo com crescente horror, apertou Bernardo contra seu peito protetoramente. O bebê, sentindo a tensão, começou a inquietar-se. Essas acusações são completamente falsas, declarou Arthur firmemente. Clara Hoffman está perfeitamente saudável, como seus médicos podem confirmar. E quanto à sua interação com meu filho, tem sido sob minha supervisão e com minha total aprovação, vendo os evidentes benefícios para o bem-estar emocional de Bernardo. Sr. Becker, interveio Ingrid com tom falsamente conciliador, talvez devêssemos mostrar aos senhores os relatórios médicos recentes de Bernardo. Eu poderia explicar-lhe seu histórico de desenvolvimento e os desafios que enfrentamos. Arthur lançou-lhe um olhar duro. Obrigado, Ingrid, mas preferiria que o pediatra de Bernardo, o Dr. Müller, fornecesse essa informação diretamente. De fato, por que não o chamamos agora mesmo? Sem esperar resposta, Arthur tirou seu telefone e ligou para o número do Dr. Müller, colocando-o em viva voz. Depois de explicar brevemente a situação, o pediatra confirmou categoricamente que Bernardo havia mostrado melhoras significativas nos últimos meses, coincidindo exatamente com o período em que Clara começara a participar mais ativamente em seus cuidados. De fato, acrescentou o Dr. Müller, estava planejando reduzir ainda mais sua medicação em nossa próxima consulta, dado seu notável progresso. Embora esta conversa tenha aliviado visivelmente os funcionários do Conselho Tutelar, eles insistiram em realizar uma inspeção completa da casa e entrevistar todo o pessoal, seguindo o protocolo padrão. Durante as 2 horas seguintes, Arthur observou como interrogavam Clara, Ingrid e até mesmo Dona Gertrude, que havia chegado em meio à inspeção e rapidamente tomara partido, defendendo apaixonadamente Clara, enquanto lançava olhares desconfiados a Ingrid. Finalmente, o conselheiro Fisher reuniu-se com Arthur no escritório. Sr. Becker, com base em nossa avaliação inicial, não encontramos evidência de negligência ou perigo imediato para seu filho. No entanto, este tipo de denúncia requer um acompanhamento, pelo que programaremos visitas periódicas durante os próximos meses. Arthur assentiu, sentindo um alívio cauteloso. Entendo e cooperaremos plenamente, mas gostaria de saber se é possível identificar a origem desta denúncia anônima. Receio que essa informação seja confidencial, respondeu o conselheiro. Mas posso dizer-lhe que a denúncia incluía detalhes muito específicos sobre a rotina diária de seu filho e fotografias do interior de sua casa, o que sugere que provém de alguém com acesso próximo ao seu ambiente familiar. Quando os funcionários finalmente se foram, Arthur encontrou Clara no jardim dos fundos, com os olhos vermelhos, mas segurando firmemente Bernardo, que havia adormecido em seus braços. Sinto muito, Clara, disse Arthur, sentando-se ao lado dela no banco sob o pinheiro. Você não deveria ter passado por isso. Não é culpa sua, senhor, respondeu ela com uma dignidade que o comoveu profundamente. Mas tenho medo, não por mim, mas por Bernardo. Se ela está disposta a chegar tão longe... Eu sei, interrompeu Arthur suavemente. E acho que é hora de tomar medidas mais definitivas. Naquela noite, depois de certificar-se de que Bernardo dormia profundamente e que Clara estava segura em seu quarto, Arthur dirigiu-se à ala da casa onde ficava o quarto de Ingrid. Precisava confrontá-la diretamente. Deixar claro que estava ciente de suas manipulações e que não toleraria mais ataques contra Clara ou tentativas de interferir em sua relação com Bernardo. No entanto, ao dobrar a esquina do corredor, deteve-se abruptamente. A porta do quarto de Ingrid estava entreaberta e podia ouvir claramente sua voz. Estava falando ao telefone. Quase funcionou, mas aquele maldito pediatra arruinou tudo, dizia com evidente frustração. Não posso ser mais direta sem me expor. Preciso de tempo para conseguir mais evidências contra ela.
Sim, ele continua confiando em mim profissionalmente, embora note que está mais distante. Não, ninguém suspeita dos medicamentos. Tenho sido extremamente cuidadosa. Arthur sentiu um calafrio percorrer sua espinha dorsal. Medicamentos? A que se referia Ingrid? O menino estará melhor sem essa colona doente perto dele, continuou Ingrid. E uma vez que ela se vá, serei só eu quem estará aqui para Arthur. Você verá, até o próximo mês esta situação estará resolvida. Tinha ouvido o suficiente. Arthur retirou-se silenciosamente para seu escritório, sua mente processando as implicações do que acabara de ouvir. Não era apenas manipulação psicológica ou sabotagem profissional. Ingrid havia mencionado medicamentos. Estaria alterando os remédios de Bernardo, ou talvez os de Clara. Com mãos trêmulas, ligou para Klaus, seu advogado. Era tarde, mas a situação não podia esperar até amanhã. Preciso que venha na primeira hora com o investigador, disse assim que Klaus atendeu. E traga um especialista em farmacologia. Acho que Ingrid pode estar manipulando medicamentos. A voz de Klaus tornou-se imediatamente alerta. Arthur, se suspeita de algo assim, deve tirá-la de sua casa agora mesmo. Não posso arriscar que fuja antes de termos provas concretas, respondeu Arthur. Além disso, quero descobrir exatamente o que ela tem feito e por quanto tempo. Depois de desligar, Arthur dirigiu-se silenciosamente ao quarto de Bernardo. Ficou um longo tempo junto ao berço, observando o sono tranquilo de seu filho, tão diferente da criança angustiada que tinha sido apenas alguns meses atrás. Prometo que vou protegê-lo, sussurrou, acariciando suavemente a bochecha do bebê. A você e a Clara. No dia seguinte, enquanto Ingrid levava Bernardo à sua revisão pediátrica mensal, uma rotina que Arthur não alterou para evitar levantar suspeitas, Klaus chegou acompanhado do investigador privado e uma mulher de aspecto sério que se apresentou como a doutora Kuhn, especialista em toxicologia forense. Rapidamente organizaram uma busca discreta, mas minuciosa, no quarto de Ingrid e em todas as áreas onde se guardavam medicamentos na casa. A doutora Kuhn examinou cuidadosamente cada frasco, cada pílula, comparando-os com as prescrições originais. Aqui há algo, disse finalmente, segurando o frasco de gotas para a cólica de Bernardo. Estas gotas foram diluídas significativamente, e este medicamento para a ansiedade infantil mostra sinais de manipulação no selo. O que isso significa exatamente? Perguntou Arthur, sentindo uma mistura de horror e fúria crescente. Significa que alguém tem alterado sistematicamente as doses, explicou a doutora com expressão grave. Reduzindo alguns medicamentos, possivelmente aumentando outros. Precisaríamos de análises laboratoriais para determinar exatamente o que contém agora, mas definitivamente foram manipulados. Isso poderia explicar por que Bernardo parecia não melhorar com os tratamentos iniciais? Perguntou Arthur, lembrando os intermináveis meses de choro e mal-estar de seu filho. Absolutamente, confirmou a doutora. Se os medicamentos para cólica e ansiedade estavam sendo diluídos, é compreensível que não mostrasse melhora. De fato, a inconsistência nas doses poderia ter piorado seus sintomas. O investigador, enquanto isso, havia descoberto algo igualmente perturbador no fundo de uma gaveta no quarto de Ingrid. Um diário detalhado, onde a enfermeira registrava meticulosamente suas observações sobre Arthur, Bernardo, Clara e até mesmo Dona Gertrude. Mas não eram observações profissionais. Eram comentários obsessivos, planos elaborados, estratégias para eliminar obstáculos e assegurar sua posição permanente na família Becker. Isto vai muito além de ciúmes profissionais, comentou Klaus depois de revisar algumas páginas. Esta mulher tem uma fixação doentia por você e por Bernardo. Tem planejado sistematicamente como se livrar de qualquer um que perceba como competição por sua atenção. Arthur passou uma mão pelo rosto, tentando processar a magnitude do que estavam descobrindo. O que fazemos agora? Não posso permitir que volte a pôr os pés nesta casa, mas também não quero que saiba que a descobrimos antes de termos todas as provas em ordem. Tenho uma ideia, interveio a doutora Kuhn, mas precisaremos da cooperação de Clara. Quando Ingrid retornou com Bernardo da consulta pediátrica, encontrou a casa inusualmente silenciosa.
Arthur a recebeu no vestíbulo com uma expressão que ela não soube interpretar. Como foi a consulta? Perguntou, tomando Bernardo em seus braços. Excelente, senhor, respondeu Ingrid com sua eficiência habitual. O Dr. Müller está muito satisfeito com seu progresso. Receitou um novo suplemento vitamínico e sugere que continuemos com a mesma rotina, dado que está funcionando tão bem. Arthur assentiu, observando como seus olhos se moviam sutilmente pelo vestíbulo, claramente procurando alguém. Procura por Clara. Um lampejo de algo sombrio cruzou o olhar de Ingrid antes que pudesse ocultá-lo. Só me perguntava se tinha terminado com suas tarefas na cozinha. O Dr. Müller mencionou especificamente a importância de manter horários estritos para as refeições de Bernardo. Clara não estava se sentindo bem esta manhã, respondeu Arthur, estudando cuidadosamente sua reação. Sugeri que descansasse hoje. Não estava se sentindo bem, repetiu Ingrid, com um tom de preocupação profissional que não conseguia ocultar completamente sua satisfação. Que sintomas apresentava? Espero que não seja nada contagioso, considerando seu histórico médico. Náuseas, tonturas, fraqueza geral, respondeu Arthur vagamente. Dona Gertrude está com ela agora. Parece bastante preocupada. Talvez eu devesse examiná-la, ofereceu Ingrid. Como enfermeira poderia, não será necessário, interrompeu Arthur. Já chamamos seu médico oncologista. Virá esta tarde para examiná-la. A expressão de Ingrid tensionou-se imperceptivelmente. Entendo. Bem, estarei no quarto de Bernardo preparando seu almoço. Se precisar de algo, não hesite em me chamar. Arthur a observou afastar-se pelo corredor, notando a rigidez em sua postura e a forma como suas mãos se haviam fechado em punhos. A armadilha estava armada. Agora só restava esperar. Naquela noite, depois de certificar-se de que Bernardo estava profundamente adormecido, Arthur reuniu-se em seu escritório com Klaus, a doutora Kuhn, o investigador, Clara e Dona Gertrude. A tensão na sala era palpável. Tem certeza de que isso funcionará? Perguntou Clara, visivelmente nervosa. Se ela suspeitar de algo... Não suspeitará de nada, assegurou a doutora Kuhn. A encenação é perfeita. Ela acredita que você está realmente doente e, dado seu histórico, tentará aproveitar essa situação. Além disso, acrescentou Klaus, temos as câmeras em toda a casa agora. Se tentar algo, captaremos em vídeo. Dona Gertrude, que tinha permanecido inusualmente silenciosa, finalmente falou. Essa mulher tem escuridão na alma. Soube desde o primeiro dia que a vi. Arthur assentiu, lembrando as advertências iniciais de sua sogra. Tinha razão, Dona Gertrude. Deveria ter lhe escutado antes. O importante é que estamos agindo agora, respondeu a idosa, apertando afetuosamente a mão de Clara. E esta menina corajosa está nos ajudando a proteger meu neto. Clara sorriu debilmente, claramente assustada, mas determinada. Farei o que for necessário por Bernardo. Enquanto o grupo ultimava os detalhes do plano, nenhum deles podia imaginar que Ingrid Weber estava nesse preciso momento em seu quarto, revisando freneticamente seu diário, cada vez mais convencida de que seus planos estavam prestes a desmoronar e decidida a tomar medidas drásticas antes que fosse tarde demais. A tempestade que se aproximava seria muito mais perigosa do que qualquer um deles tinha antecipado. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Esperamos que a jornada de Arthur, Clara e o pequeno Bernardo tenha tocado seu coração e emocionado você, tanto quanto nos emocionou ao criá-la. Se gostou desta história de superação, segundas chances e amor inesperado nas montanhas de Gramado, não deixe de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Isso nos ajuda imensamente a continuar compartilhando histórias como esta. Todos os dias publicamos novas histórias comoventes, então fique à vontade para explorar nosso canal e encontrar sua favorita. E claro, queremos saber sua opinião. O que achou dessa família que encontrou a cura para suas feridas nos braços uns dos outros? Você acredita que os laços mais fortes às vezes nascem das nossas maiores fragilidades? Conte para nós nos comentários de qual cidade você está assistindo. Nos vemos amanhã com outra história que vai fazer você sentir, refletir e talvez até chorar um pouquinho. Até breve.